Bom dia, terceira série. Aula de hoje, dia 5/8, aula de gramática, estudo das vozes verbais. Então, para a gente poder estar iniciando aí, vamos relembrar qual a função da voz verbal. A voz verbal é um dos elementos que a gente estuda quando estamos analisando ou estudando os verbos. Por que eu digo voz verbal? Porque eu analiso a relação do verbo com o sujeito. Ou seja, como o sujeito age, como o sujeito se define com relação aos demais elementos da oração. Nós sabemos que a ordem básica da oração é a gente organizar a oração em sujeito, verbo e depois o complemento verbal. Se nós tivermos um verbo intransitivo, o que aparece depois nem sempre é complemento, né? Porque verbo intransitivo não tem complemento. Então, dessa forma, o que aparece depois será um adjunto adverbial. Pode acontecer de ser também complemento nominal ou adjunto adnominal. Entretanto, neste momento, o que nos interessa é analisar a relação do sujeito com o verbo que está sendo analisado na oração. Ou seja, a partir do verbo, indicar se o sujeito pratica a ação verbal, se o sujeito recebe a ação verbal ou se o sujeito pratica e recebe a ação verbal no mesmo tempo. Para isso, antes da gente estar iniciando essas análises aí, vamos relembrar alguns aspectos que serão relevantes para o estudo da voz verbal. Primeiro, formas nominais do verbo e logo depois a formação da locução verbal. Quando a gente diz formas nominais do verbo, nós temos três formas nominais: gerúndio, infinitivo e particípio. Eu trouxe aqui de forma bem resumida, porque quando nós estudamos o verbo, a gente já analisou essas formas nominais. E no dia a dia, quando a gente comenta sobre formas nominais do verbo, a gente sempre está chamando a atenção para o uso do gerúndio, infinitivo e particípio. Então, vamos lá. Por serem tomadas como nomes, ou seja, quando aparecem na oração, elas aparecem dando para a gente uma ideia, mesmo que de modo vago, de substantivo, adjetivo e advérbio, elas recebem o nome de formas nominais, porque parecem que são nomes, parece que estão se ligando, se juntando ao verbo para mudar algum elemento ali na oração. Então, para a gente começar, o infinitivo. O que é o infinitivo? Ele indica para a gente a ação que é propriamente dita, sem situá-la no tempo, desempenhando uma função semelhante a um substantivo. O que é o substantivo? É a classe de palavras que dá nome, que indica, não é isso? Menino, Carla, Brasil. Então, o substantivo ele tem essa função. E o infinitivo ele é usado para dar nome ao verbo, para indicar exatamente o que está acontecendo. Eu diria que é também a forma do verbo na sua forma original, vamos dizer assim, na sua forma principal, inicial, antes do verbo ser conjugado. Por exemplo, ler, dormir, falar, sonhar. São formas infinitivas do verbo. E por que a gente diz que dá uma impressão de ser um substantivo? Porque quando você ouve ler, você já imagina que aquele ato que você pratica de abrir o livro, né, ou um jornal, é o ato da leitura, portanto, aquilo ali é ler. Então, está dando nome àquela ação. Como o verbo não está conjugado, o verbo termina em R na sua forma original, ele está na forma infinitiva. É preciso aumentar o número de verbetes. Então, continuando, é preciso aumentar o número de verbetes. Nesse caso aqui, o verbo também foi usado na forma infinitiva. É preciso aumentar. Esse aumentar dá ideia para mim da ação que será realizada. Mesmo que a ação nos lembre o verbo, você visualiza o nome daquela ação. Então, é como se tivesse uma ideia vaga de substantivo. Vale destacar ainda que, como o infinitivo ele indica para a gente a forma do verbo antes de ser conjugada, nós podemos, apesar do verbo estar na forma infinitiva, identificar ali flexão de pessoa. Não existe o número
né? E não existe gênero. Gênero é só para o substantivo. E o número singular e plural, que a gente identifica lá primeira, segunda e terceira pessoa, não acontece no infinitivo. Entretanto, nós identificamos a pessoa diretamente. Por exemplo, eu tenho a ideia do infinitivo pessoal e impessoal. Quando eu digo é melhor estudarmos agora, eu tenho o infinitivo pessoal, porque eu tenho implícito aqui o sujeito nós. Ah, mas você disse que não faz flexão de pessoa, porque você não tem todas as pessoas. É melhor eu estudar? É melhor tu estudar? É melhor. Você não faz todas as flexões de pessoas. Então, pode acontecer de você, em algum momento, sentir a necessidade de, como nesse caso aqui, se referir a alguém. Então, eu tenho aqui o infinitivo pessoal com o sujeito nós implícito. É melhor nós estudarmos agora. Viver aqui é muito bom. Nesse caso aqui, eu já tenho o infinitivo impessoal. Viver. O verbo não se refere a pessoa nenhuma. Então, destacando, infinitivo é a forma do verbo antes de ser conjugada, é o verbo na sua forma original, terminado ali em R, e ele pode apresentar flexões em pessoas, de algumas pessoas, onde nós teremos o infinitivo pessoal, e aí você terá implícito, né, um pronome pessoal, como aconteceu com o nós, e o infinitivo impessoal, que é aquele infinitivo que você usa o verbo sem se referir a pessoa nenhuma. Viver é muito bom, comer é bom demais, dormir é importante. Então, você usou o verbo ali sem se referir a pessoa nenhuma. Ok, pessoal, com relação ao infinitivo? Certinho? Ok. Particípio. O particípio indica para a gente uma ação já acabada, finalizada, que adquire uma função parecida com a de um adjetivo, ou seja, dando uma ideia de característica, ou de um advérbio. Qual é a função do advérbio? Modificar o verbo. Então, quando eu uso um verbo no particípio, eu estou adquirindo, né, para o verbo a ideia de uma característica ou até mesmo de uma circunstância, né, de modo, de tempo, de lugar. E o particípio é aquela forma verbal que sempre vai terminar ou em ado ou em ido. Exemplo, acabado, finalizado, vivido. Lembrar que nós temos particípios regulares e irregulares, né? Eu não vou entrar nesse mérito agora porque nós já estudamos, né? Eu não digo, por exemplo, escrevido, não existe. Eu digo escrito, né? Mas eu posso utilizar pago e pagado, de acordo com o uso do verbo auxiliar que você vai colocar. Eu havia pago, eu tinha, né? Eu tinha pago, eu havia pagado. Você pode utilizar. Eu tinha pago, eu havia pagado. Então, você tem a ideia aí de particípios que possuem, né, mais de uma possibilidade. E você tem aqueles que, como o caso do escrevido, que não existe, que são chamados de particípios irregulares, porque você não faz a terminação em ido e ado como a gente está acostumado. Destacando esses verbos aqui que possuem um particípio irregular, como ganho, gasto, pago, né, dito, escrito, feito, não existe fazido, e outros mais aí. Então, particípio indica para a gente que a ação já foi finalizada. Observem que quando eu digo assim, eu havia terminado a avaliação. O terminado que aparece aí para mim, que indica a ação, eu havia terminado. Ele dá uma ideia para mim de característica. Naquele momento, o que você já havia feito? Terminado. Por isso que a gente diz que o terminado, ele indica para mim uma ideia que, estando no particípio, ele indica para mim uma ideia de adjetivo. Vocês conseguiram entender essa ideia que, mesmo que vaga, aparece para a gente? Eu havia terminado a atividade. O que você havia feito? Terminado. Então, nesse caso aí, o terminado, ele sinaliza para mim uma característica da ação. A ação já foi terminada, a ação já foi concluída. Por isso dá a ideia de substantivo, de adjetivo, perdão. É como se você indicasse, Samuel, quando você diz assim, terminado. Eu havia feito, vamos pegar o feito. Eu havia feito um trabalho.
O feito que aparece aí, que é um particípio para a gente, ele está caracterizando, dentro dessa forma verbal, havia feito, uma ideia de algo que já foi concluído. Tá, e o que você havia? Havia o quê? Feito. Eu havia feito um bolo. Com relação ao bolo, o que você havia? Feito. Então, feito indica para você, ali no caso, uma característica. O que você havia? Feito. Feito. Isso aí, uma característica de ação concluída. É isso aí. O que eu quero que vocês entendam, quando eu coloquei aqui adjetivo, advérbio, ele funciona como uma ideia vaga, é como se ele estivesse caracterizando. É isso aí que você colocou, uma característica de ação concluída. Certinho. Ok? Então, Samuel? Certinho? Ok. O gerúndio. O gerúndio ele indica para a gente uma ação em andamento, um processo verbal que ainda não foi finalizado. Ele pode ser usado em tempos verbais compostos ou sozinhos. Sozinho, desculpa. Por exemplo, estou finalizando os exemplos desse verbete. Eu tenho aqui um tempo verbal composto. Por que eu tenho um tempo verbal composto? Porque eu tenho uma locução verbal. Tempo verbal composto é quando você tem a formação da locução verbal. Então, aqui, ó, o verbo indica para a gente que a ação ainda está em andamento, ainda está ocorrendo. Fazendo o seu trabalho antecipadamente, olha, ainda está em andamento, só que eu só tenho uma forma verbal. Então, é o que a gente chama de forma verbal sozinha, ou verbo. Aqui em cima, resumindo, eu tenho locução verbal e aqui embaixo eu tenho uma única forma verbal. O gerúndio é conhecido porque o uso das formas terminadas em NDO, né, sempre nos lembra que é pouco usado, então ele é muito conhecido porque geralmente se indica na construção de orações, na construção de textos, a gente indica que não se faça muito uso do gerúndio. Por quê? Como é uma ação que ainda está em andamento, às vezes torna o texto cansativo. Não sei se vocês já ouviram, quando vocês ligam para algum lugar para resolver alguma questão, como telefone, água, vou estar fazendo a transferência. Essa construção aí, ó, vou estar fazendo a transferência, não é que está errado, mas numa construção de redação, de argumentação, o texto fica cansativo. Então, a gente precisa evitar o uso do gerúndio. Estarei fazendo ou farei. Se você estarei fazendo a transmissão, farei a transmissão do seu recado, farei a transmissão ou o conserto do problema. Você pode evitar o gerúndio, mesmo que ele é uma forma que exista, mesmo que ele é uma forma presente, correta dentro da língua portuguesa, evitar. Porque o tipo de construção torna o texto cansativo e mostra que parece que a ação nunca vai terminar. Estarei fazendo a transmissão do tipo, não tô nem aí, vou fazer a transmissão e outra pessoa responda, outra pessoa que resolva. Então, eu tenho aqui subindo, caminhando, gravando, enchendo, perdendo, difundindo. Estarei subindo a escada para resolver a situação. Quando que você vai fazer isso? Estarei subindo, né? Daqui a pouco, estou subindo, né? Fica assim, algo muito vago e torna o texto bem enfadonho, bem cansativo. Ok? Então, pessoal, refazendo aqui os passos. Eu tenho o infinitivo, que é a nossa forma verbal, na forma original, terminada em R. Lembrar que nós temos o infinitivo pessoal e o impessoal. Eu tenho o particípio, que é a forma verbal terminada em ido, em ado, indicando para a gente que a ação já foi concluída, já foi finalizada. E eu tenho aqui também o gerúndio, que indica para a gente que a ação ainda está em andamento, não foi concluída, o verbo terminado em NDO. Quando eu comentei com vocês que a gente está relembrando dois aspectos antes de entrar nas vozes verbais, um deles é esse aqui, as formas nominais, e o outro é a formação das locuções verbais, que é o que acontece aqui no gerúndio. A gente pode usar o mesmo exemplo aqui do gerúndio para lembrar das locuções verbais. Quando você cria, né, uma expressão que tem o mesmo valor de um único verbo, mas você utiliza dois verbos formados por um verbo auxiliar e um verbo finalizar. Por exemplo, finalizo os exemplos desse verbete. Finalizarei os exemplos desse verbete. Então, ao invés de você dizer só finalizarei ou finalizo, você coloca a forma verbal. Estou finalizando. Isso aqui é a formação de uma locução verbal. Então, você tem finalizando como nosso verbo principal,
tanto que você poderia dizer finalizarei, e estou como nosso verbo auxiliar. Então, a locução verbal, ela sempre é formada assim, por um verbo principal e um verbo auxiliar. Ok, pessoal, até aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, vamos lá para os conceitos dos tipos de vozes verbais. Nós teremos 3 vozes verbais: a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Voz ativa, como o nome já diz, ativo. O sujeito é agente, ou seja, o sujeito está ativo, o sujeito está praticando a ação verbal, participando ativamente daquilo que está sendo relatado, que está sendo dito. Eu tenho, por exemplo, as meninas exigiram a presença da diretora. Lembrando daquela construção que é a construção normal de frase na ordem direta, né? As meninas, sujeito, exigiram verbo, quem exige, exige algo, a presença da diretora. Então, eu tenho isso aqui funcionando para a gente como o complemento. Então, eu tenho sujeito as meninas que pratica a ação. São as meninas que exigem. Portanto, eu tenho um sujeito agente, um sujeito na voz ativa. A torcida aplaudiu os jogadores. Sujeito a torcida que pratica a ação verbal. O médico cometeu um erro terrível. Sujeito, o médico que pratica a ação verbal. Então, toda vez que eu tiver uma frase na voz ativa, significa que o meu sujeito ele está praticando a ação verbal. Ok? Então, toda vez que o sujeito pratica a ação verbal, você tem a ideia aí de sujeito agente, voz ativa. Voz passiva. A voz passiva, o nosso sujeito ele é paciente, ou seja, ele sofre a ação verbal. Então, para não ficar tão fácil, né, sujeito que pratica e sujeito que sofre, a voz passiva ela tem 2 vozes verbais. Ela tem a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Vamos por partes, então. Na voz passiva analítica é aquela que se contrapõe à voz ativa. Se na ativa o sujeito pratica a ação verbal, na passiva o sujeito sofre a ação verbal. Por que eu estou fazendo esse movimento aqui? Porque o começo da oração sempre é o sujeito. Então, na voz ativa, eu tenho o sujeito que pratica a ação verbal. É como se eu tivesse uma setinha para frente. O sujeito pratica a ação verbal. Na voz ativa, o sujeito ele não faz nada. Ao contrário, ele recebe a ação verbal. Ele recebe a voz, né, daquilo que o verbo está dizendo que foi feito. E a voz passiva analítica, ela é exatamente o contrário da voz passiva. Ela é formada pelo uso de um sujeito paciente, uma locução verbal e um agente da passiva. Antes da gente voltar, observem aqui, ó. Ana fez um belo discurso. Coloquei a setinha aqui para ficar mais fácil para a gente entender. Ana, sujeito agente, fez ação verbal. Um belo discurso é o nosso complemento verbal. Quem faz alguma coisa. Então, Ana fez um belo discurso. Isso aqui indica para mim voz ativa. Passando para a voz passiva analítica. Eu disse para vocês que na voz passiva analítica eu não tenho sujeito agente. Eu tenho sujeito paciente, ou seja, o sujeito recebe a ação. Eu não tenho mais uma ação verbal, eu tenho uma locução. Então, o verbo que aparece na voz ativa vai se transformar em 2 verbos na voz passiva. Ou seja, uma locução verbal. Então, o que eu fiz aqui, ó? Observem comigo aqui, o complemento verbal da voz ativa, ele vira sujeito na voz ativa. E o sujeito da voz ativa, ele vira complemento, que na verdade não é complemento, nós vamos classificar como agente da passiva na voz passiva. É como se eu dissesse assim, que na voz ativa e passiva, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês com movimentos. Quando eu tenho assim, ativa e passiva, a primeira oração ela é ativa. Para transformar na voz passiva, o que é sujeito vai para o final da oração, o que é complemento vem para o começo da oração. É como se eu invertesse a análise dos elementos, só um momentinho, a análise dos elementos que compõem a voz ativa. Que foi feito aqui, ó. O sujeito agente, o sujeito agente virou para mim o agente da passiva, ou seja, a pessoa que pratica a ação na voz passiva. Então, de Ana fez um belo discurso, eu coloquei um belo discurso
foi feito por Ana. Um belo discurso, que era o meu complemento, virou sujeito. Só que é um sujeito paciente, que ele não pratica ação verbal. O fez, que é o meu verbo, virou foi feito, locução verbal. E observem aqui que eu usei. Qual é a forma verbal nominal que nós temos aqui? Infinitivo, particípio ou gerúndio. Nesse caso aqui, eu usei o particípio. Foi feito, ação já concluída. Isso aí, Samuel, particípio. Ana, que era o meu sujeito, virou para mim agente da passiva. O que é esse agente da passiva? É a pessoa que pratica a ação na voz passiva. Entretanto, ela não está na localização, na situação de sujeito. Vale destacar ainda que todo agente da passiva se inicia pelo uso da preposição por, pelo ou pela. Deu para entender, pessoal, por aqui? Ficou claro para vocês? O que eu quis mostrar nesse exemplo? Como que o que era complemento vem para sujeito, o que era sujeito vai para agente da passiva. Essa inversão que você tem de termos da oração. Ok até aqui? Sinalizam aí para mim se deu para entender, ficou claro? Ok. Então, voltando aqui um pouquinho. Alguém tinha comentado aqui que é interessante destacar o foco. Sim, Bruna, que é o que eu vou voltar agora para poder comentar. A gente destacar o foco. Quando você diz aqui, Ana fez um belo discurso, o seu foco é mostrar a ação de Ana. Por isso, quando você fala assim, eu inverti a ordem da oração, qual é o objetivo de inverter a ordem? Mudar exatamente o foco daquilo que você quer destacar, né? E mudar exatamente o que você está enfatizando. Em Ana fez um belo discurso, eu quero enfatizar o sujeito. Ana, quem pratica a ação. Em um belo discurso foi feito por Ana, a minha ênfase é na ação feita e não mais no sujeito. Então, retomando aqui, a voz passiva analítica, ela tem como função para a gente destacar esse sujeito paciente, que é exatamente a ação verbal, aquilo que aconteceu, aquilo que foi destacado pelo verbo. Então, eu tenho a formação da voz passiva analítica, sujeito, paciente, locução verbal e agente da passiva. Explicando de novo a locução verbal aqui, tá? Só para destacar, a gente já viu. Olha só, as encomendas foram entregues pelo próprio diretor. O que eu estou destacando aqui? O que foi feito? A ação de entregar convergiu, vamos dizer assim, em cima das encomendas. O que foram entregues? As encomendas. Então, eu estou destacando o nosso complemento verbal, ou a ação que resultou, né, do verbo ali, que foram as encomendas serem entregues. Pelo próprio diretor, é o meu agente da passiva. As casas foram alugadas pela imobiliária. As casas, sujeito, paciente, foram alugadas, locução verbal. Pela imobiliária, agente da passiva. E só lembrando que eu tinha comentado com vocês, todo agente da passiva, ele começa pela preposição, pelo, pela ou por. Então, qual é a diferença entre a voz ativa e a voz passiva? Foi o que a Bruna colocou aí antes. Exatamente o foco. Na voz ativa, o seu sujeito pratica a ação, então a ênfase é dada ao sujeito. Na voz passiva, a ênfase é dada à ação que ocorreu, né? O resultado da ação, na verdade. As encomendas foram entregues pelo diretor. Qual é o foco? As encomendas. O resultado foi exatamente o diretor entregar o quê? As encomendas. Então, eu tenho o sujeito paciente. Ok, essa transformação de ativa e passiva? Porque para a gente passar para a voz passiva sintética, precisa ficar bem claro a diferença entre ativa e passiva. Carla explicou a matéria, voz ativa. A matéria foi explicada por Carla, voz passiva analítica. Lembrar que a analítica analisa aí uma relação diferente. Então, a analítica é apenas a volta, vamos dizer assim, o contrário da voz ativa. Certo, pessoal? Ok. Vocês estão aí, gente? Estão me ouvindo? Sim ou não? Ok. Então, aí sim. Beleza. Todo mundo entendeu esse esqueminha aqui? Como acontece essa transformação de uma para outra? Ficou claro, né? Então, se eu pedisse para vocês explicarem como acontece a voz
passiva analítica. A explicação é exatamente essa daqui, ó. Numa questão discursiva sobre como acontece a voz passiva analítica, vocês estariam identificando que o que era complemento verbal na voz ativa vira sujeito na voz passiva. O que era sujeito na voz ativa se transforma em agente da passiva na voz passiva. É apenas mostrar essa transformação, essa mudança de classificação dos elementos. E a voz passiva sintética? A voz passiva sintética é aquela que nós formamos com o auxílio da preposição, da partícula C, que é chamada, né, SE, na verdade, né, C, que é chamada de partícula passivadora. E aí, antes eu quero lembrar com vocês aqui os dois casos de sujeito indeterminado que nós já conhecemos. Eu tenho sujeito indeterminado. Primeiro, quando eu tenho o verbo na terceira pessoa do plural, identificando para mim eles ou elas. Comeram o meu bolo, derrubaram o meu suco, né? Pegaram os meus cadernos. Então, os verbos derrubaram, comeram, pegaram, terminam em M, identificando terceira pessoa do plural. Se eu fosse identificar uma forma pronominal, eu diria que é eles, né? Eles pegaram, eles comeram, eles derrubaram. Mas não existe essa identificação para sujeito oculto. Sujeito oculto, ele só vai até eu, tu, ele, ela, nós, vós. Quando eu tenho eles ou elas, verbo na terceira do plural, eu digo que o sujeito é indeterminado. Então, relembrando, o primeiro caso de sujeito indeterminado, verbo na terceira pessoa do plural. Segundo caso, verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula C. Vende-se gás. Aluga-se casa. Compra-se ferro velho. Então, são os dois casos de sujeito indeterminado. Terceira do plural, terceira do singular acompanhada da partícula C. Por que eu estou destacando? Porque quando a gente estuda a voz passiva sintética, é como se mentalmente eu juntasse os dois casos de sujeito indeterminado que eu tenho. Porque a voz passiva sintética, ela acontece com um verbo na terceira pessoa do plural, mais a partícula C. Entregam-se encomendas. Se eu tivesse aqui, entregam encomendas, eu teria um caso aí de sujeito indeterminado. Entrega-se encomendas, também sujeito indeterminado. Entregam-se encomendas. Agora eu tenho um caso de sujeito determinado. Por que determinado? Prestem bem atenção nisso aqui. Vou refazer o raciocínio com vocês. Se eu tivesse só entregam encomendas, eu teria sujeito indeterminado. Quem entregam? Eles. Eu não sei quem, então é indeterminado. Se eu tivesse entrega-se encomendas, entrega-se, terceira pessoa do singular, partícula C, também sujeito indeterminado. Mas se eu tiver uma frase, uma construção do tipo entregam-se encomendas, terceira pessoa do plural, acompanhado da partícula C. Agora eu não tenho mais sujeito indeterminado, agora eu tenho sujeito determinado, porque eu tenho voz passiva sintética. Se vocês passassem para a voz passiva analítica, eu teria encomendas são entregues. Não é isso? Encomendas são entregues. A encomenda é entregue por alguém. Aí você coloca por ele, por ela, depende do que você quer demonstrar. Então, porque o verbo está na voz passiva sintética, o sujeito sempre será determinado. Deu para entender isso aí, pessoal? Voz passiva sintética sempre tem sujeito determinado. Sim ou não? Ok? Nossa, vocês estão sem empolgação hoje, hein, gente? Tá demorando para o retorno chegar ou é porque vocês estão pensando se entenderam mesmo? Relembrando, então, que para ter voz passiva sintética, eu preciso ter a parte que foi o feriado, né, Alan? Feriado não, recesso, né? Aí vocês estão meio dormindo ainda, né? Mas hoje é quarta-feira, gente. Então, vamos lá.
Para ter voz passiva sintética, eu preciso lembrar que eu tenho a partícula passivadora, que é o SE, e eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural. Ah, mas aí já é fácil de guardar? É, mas você ainda precisa lembrar de mais um detalhezinho, para ficar mais fácil. Sempre que eu tiver voz passiva sintética, eu terei verbo transitivo direto. Ou seja, todas as orações que possuem voz passiva sintética, que possuem sujeito determinado, significa que os verbos utilizados são verbos transitivos diretos. Então, eu tenho aqui, ó, entregam-se encomendas. Quem entrega, entrega algo. Você poderia até dizer que é transitivo direto ou indireto, né? Entrega algo a alguém. Nesse caso aqui, eu só usei como transitivo direto. Alugam-se casas. Casas são alugadas, passando para a voz passiva analítica. Compram-se roupas usadas. Roupas usadas são compradas. O que eu quero que vocês guardem, além disso aí, os elementos que formam a voz passiva sintética. Vou pegar a última frase aqui, ó. Compram-se roupas usadas. Prestem atenção na análise que nós vamos fazer. Se eu tivesse a seguinte questão de prova. Classifique para mim a voz verbal dessa oração. Compram-se roupas usadas. Resposta: voz passiva sintética. Por quê? Porque eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural, acompanhado da partícula ser, e o meu verbo é um verbo transitivo direto. Ok? Por isso que é uma voz passiva sintética. Terceira do plural, acompanhado da partícula ser, e o verbo é transitivo direto. Nossa, é muita coisa para eu guardar. Não é. É só vocês guardarem o seguinte. A gente não tem dois casos de sujeito indeterminado? Para ser voz passiva sintética, vocês vão juntar os dois. Eu tenho que ter verbo na terceira do plural, mais a partícula ser. Para ser voz passiva sintética, você junta as duas opções que você tem de sujeito indeterminado. E lembrando que o verbo só pode ser o quê? Transitivo direto. Não é difícil para guardar. Então, já expliquei aqui por que é voz passiva sintética. Segunda pergunta. Transforme a oração abaixo em voz passiva analítica. Roupas usadas são compradas. Entenderam o que nós fizemos? Compram-se. Aí eu tenho aqui uma única forma verbal, vou transformar em locução. Então, roupas usadas são compradas. Voz passiva analítica. Coloque um agente da passiva. Próxima pergunta. Roupas usadas são compradas pelas crianças. Exemplo. Pelas meninas. Por Maria. Aí fica a critério de vocês. Então, se eu colocar roupas usadas são compradas por Ana, aí eu vou ter sujeito simples, né? Se você colocasse depois na voz ativa. Então, por Ana. Ou eu poderia ter roupas usadas são compradas pelas mães. Aí, quando você transforma depois, você já tem pelas mães e pelos pais. Desculpa, você teria outro tipo de sujeito. Mas, voltando aqui ao raciocínio. Roupas usadas são compradas. Voz passiva analítica. Acrescenta o agente da passiva. Roupas usadas são compradas por eles. Ok. Transforma agora na voz ativa. Eles compraram roupas usadas. Ou Ana comprou roupas usadas. É isso que vocês precisam ter em mente. Toda voz passiva sintética, ela tem sujeito determinado. Quando você olha aqui, você pensa, não, isso aqui é sujeito indeterminado. Não é. Como a voz é passiva sintética, o sujeito ele é determinado. E como você vai identificar o sujeito? Fazendo a transposição da sintética para analítica e da analítica para ativa. Que foi o que eu fiz. Ó. Compraram-se roupas usadas. Roupas usadas são compradas por eles. Eles compraram roupas usadas. Então, a primeira coisa que vocês têm que guardar. Toda voz passiva sintética tem sujeito determinado. Deu para entender, pessoal? Ficou claro para vocês isso aí? Ok? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Algum questionamento? Acha que sim, Samuel? Mas conseguiu entender a relação ali de uma voz para outra? Ok, pessoal. Então, continuando, a última voz verbal é a voz reflexiva. A voz reflexiva, o nome também já explica para a gente a ideia de reflexo, né? E aí nós temos aí dois tipos de voz reflexiva. Eu tenho a voz que é apenas reflexiva, porque a ação reflete sobre si mesma,
será chamada assim porque o sujeito pratica a ação sobre ele mesmo. Carla machucou-se. Antônio cortou-se com a faca. Então, eu pratiquei a ação sobre eu mesma, né? Carla machucou-se. Sem querer, eu provoquei um machucado. Sem querer, Antônio se cortou. Então, eu tenho voz reflexiva. E eu tenho a voz reflexiva recíproca. Ou seja, tenho mais de uma pessoa envolvida e a ação é como se fosse um bate e volta. Você pratica e ao mesmo tempo recebe. Por exemplo, as meninas se abraçaram. Os meninos se encontraram. Quando eu tenho as meninas se abraçaram, vamos supor, Carla e Bruna se encontraram. Eu encontrei com Bruna, Bruna se encontrou comigo. Carla e Bruna se abraçaram. Eu abracei Bruna e recebi o abraço de Bruna. Então é ação recíproca. Eu pratiquei e recebi ao mesmo tempo. Os jovens agrediram-se durante a festa. Né? Se foi Antônio e Pedro que estavam brigando, o Antônio agrediu, mas também apanhou. Os ônibus chocaram-se violentamente. Esse praticou a ação, mas recebeu a ação do outro também. Então, a voz reflexiva, ela dá essa ideia de reflexão da ação, ou sobre si mesmo, ou sobre alguém que a ação vai e volta para você. Você pratica e recebe ao mesmo tempo. Ok, pessoal? Perguntas? Dúvidas? Tranquilinho para todo mundo? Ok, então, só um momentinho que eu vou encerrar a aula aqui e já vou conversar com vocês. Então, encerrando.